Amada igreja, como é bom estarmos aqui neste lugar, sentindo a presença do Senhor Jesus, adorando o seu nome, porque Ele é digno de toda honra e de toda glória. Meus queridos irmãos, desde ontem que nós estamos aqui participando desta festividade, temos visto a poderosa mão de Deus estendida sobre a sua igreja. Confiamos no Senhor, na sua misericórdia, no seu amor, porque Ele é o centro desta reunião. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre. Querida igreja, quero agradecer a Deus pela confiança do nosso amado pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que nos permite deixar as nossas muitas atividades ali no Recife, na área 13, onde cooperamos, para estar cultuando com o pastor Barbosa, que é meu sogro, meu pai, e meu amigo também, um orientador, um conselheiro que Deus tem posto em minha vida, irmã Lucineide, que é mais mãe do que sogra, né? Revendo também nossos amados companheiros aqui do ministério, evangelista Bel, que os presbíteros que aqui estão, com quem tive a alegria de estar desde ontem, privando da companhia destes homens de Deus, e também aprendendo com eles, porque sou mais jovem, não é? E eles têm muita experiência e vivência para nos passar. Também parabenizando a mocidade e a campanha, na pessoa da nossa dirigente, irmã Abigail, por uma festa tão bonita, né? A irmã Graça e a irmã Abigail, as duas. Deus abençoe por esta festa tão bonita que vocês prepararam desde ontem, não é? Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra da parte de Deus para a igreja, com base no tema que foi escolhido, Filipenses capítulo 2, o tema está nos versículos 10 e 11, mas eu quero ler a partir do versículo 5, que dá mais sentido ao texto bíblico. Filipenses capítulo 2, do versículo 5 em diante, diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Diga comigo: Jesus Cristo, é o Senhor. Pode ficar melhor, diga: Jesus Cristo, é o Senhor. Amados, quando nós falamos em Senhor, nós encontramos pelo menos dois termos nas línguas originais da Bíblia. A primeira palavra vem do hebraico Adonai, que é uma palavra dirigida ao Senhor Deus. Na língua hebraica nós temos Adonai, que é dirigida somente ao Senhor Jeová, e tem Adoni, que pode ser qualquer senhor humano, um chefe, um líder, um presidente, alguém que esteja liderando, alguém que seja seu supervisor, seu gerente. Em hebraico pode ser chamado de Adoni, mas Adonai, só Deus, aquele que governa todo o universo e toda a terra. O segundo termo é Kyrios, no grego, que significa também Senhor, e é um dos termos mais aplicados à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando nós lemos aqui este texto,
A palavra nos fala com propriedade. No versículo de número 10, que diz assim: para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. O versículo 11 diz: e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus Cristo é o Senhor. É o tema desta singela mensagem que eu quero trazer aqui nessa noite. Eu quero dizer, meus irmãos, que Jesus Cristo é a pessoa mais importante que existe em toda a história. Ele é o ser mais especial, perfeito, glorioso, poderoso, magnífico, santo, eterno, maravilhoso, admirável. Ele é o Filho de Deus que veio a esse mundo. Jesus Cristo é o Senhor. E eu quero dizer que Jesus Cristo é o Senhor por pelo menos 5 razões de que Ele é o Senhor. A primeira razão que quero trazer aqui nessa noite é que Jesus Cristo é o Senhor sobre a natureza. Diga comigo: Jesus Cristo é o Senhor sobre a natureza. Em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23 até o versículo de número 27, os discípulos estavam em um barco, eles estavam navegando, foram surpreendidos por uma grande tempestade. As ondas balançavam o barco e o barco estava quase naufragando. Os discípulos experientes, homens acostumados, alguns deles eram marinheiros, eram homens do mar, mas existem tempestades que deixam os marinheiros mais experientes atordoados. É nessa hora que aparece quem manda no mar. Aleluia. Como é que está o seu barquinho hoje? Pergunta a quem está do seu lado: como é que está o seu barquinho? As ondas estão balançando. O seu barco está parecendo que vai naufragar. Ele está vindo ao seu encontro. Ele está vindo ao seu encontro nessa noite. Ele está vindo ao seu encontro, porque Ele é o Senhor sobre a natureza. Mas neste caso específico aqui, Jesus estava dormindo. E eu gosto muito de destacar isso aqui. Meus irmãos, o melhor lugar para dormir, sem sombra de dúvida, é na cama. É na sua própria cama, não é? Eu particularmente, quando viajo, tenho que me hospedar em algum lugar, eu passo uns 2 dias ou 3 para me acostumar com a cama. Quando vou para algum lugar distante assim, mas a sua cama, você já está acostumado com ela. Às vezes ela já tem até o desenho do seu corpo, o buraco, quando você bota até a sua barriga. É o melhor lugar para dormir. Mas sabe onde é que Deus gosta de dormir? No meio da tempestade. Foi o dia que Deus tirou para dar uma soneca. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, naquele dia disse: vou tirar uma soneca. E vou tirar uma soneca no meio da tempestade. Isso nos quer dizer alguma coisa. Sabe o que isso quer dizer? Que Jesus não tem medo de tempestade. Jesus não tem medo de vento. Jesus não tem medo de onda. Jesus não tem medo de nada, porque Ele é Deus. Era o vento soprando, as ondas batendo, o barco balançando e Jesus dormindo. Mestre, 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 não se te dá que morramos. E Jesus se levanta bem tranquilo. Aleluia. Vento, aquieta-te. Mar, cala-te. Na hora. Na hora. Quando Jesus manda, é na hora. Quando Jesus fala, é na hora. Diga: Ele tem poder sobre a natureza.
No Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 30 até o versículo de número 44, uma multidão estava seguindo Jesus o dia inteiro. Eles estavam cansados e com fome, eles precisavam se alimentar. E aí os discípulos, muito preocupados com aquela multidão, disseram: Senhor, despede-os, eles estão cansados, eles estão famintos, eles precisam ir para as suas casas. Jesus despede a multidão, entra no barco, mas eles vão a pé na direção de onde Jesus estava. É porque eles queriam ainda ouvir mais coisas, eles queriam adquirir mais ensinamentos de Jesus. E quando chega lá, no local indicado, Jesus se depara com aquela multidão. E eles dizem, os discípulos chegam para Jesus: Senhor, eles estão o dia inteiro, eles estão aí com fome. Aí sabe o que é que Jesus diz? Dê de comer a eles. Eu acho interessante a forma como Jesus reage a certas coisas. Jesus não podia dizer tudo que vai fazer, né? Porque tem hora que a gente pensa que Jesus é uma máquina fotográfica, cheio de revelação, para revelar tudo toda hora. Não é? A gente quer que Jesus revele o dia que a bênção vai chegar, a hora que vai chegar, a cor que a bênção vai ter, o preço que a bênção vai ser. Não é? A gente quer que Jesus revele tudo, que passe o ano todinho revelando. Não, ele diz para os discípulos: dê de comer a eles. Por que Jesus disse isso? Para que eles olhassem para a sua própria condição, para que eles vissem que eles não tinham condição. Um dos discípulos fez um cálculo rápido assim e disse: Senhor, se nós tivéssemos aqui 200 dinheiros para comprar de pão, ainda não era suficiente. Um dinheiro, que é um denário, era correspondente a uma diária de um trabalhador. O discípulo estava dizendo: se nós tivéssemos aqui quase um ano inteiro de trabalho no bolso e dinheiro, não dava ainda para resolver esse problema. Mas aí alguém se mexeu para procurar saber se tinha alguma coisa por ali. E tudo indica que foi Filipe. Quando chega, diz: Senhor, tem um menino aí que ele trouxe o lanche dele. A lancheira do menino tem 5 pães e tem 2 peixes. Jesus diz: traz para cá. Oh, glória! Me dê aqui. Oh, glória a Deus! Aleluia! Irmãos, eu fico tentando imaginar. Tem um grupo chamado 4x1 que canta uma música que eu gosto muito da letra, quando diz assim: quem poderia imaginar que o menino ia ajudar a alimentar a multidão? O menino não sabia, mas eu creio que quando estava saindo de casa, a mãe disse: meu filho, você vai para onde? Eu vou ouvir Jesus hoje, mamãe. Eu vou atrás da multidão que vai ouvir Jesus. Espera aí, tome aqui 5 pães e 2 peixinhos. Se a fome apertar, você come, e se precisar, você divide ainda com alguma pessoa. Não sabia ela que era o suficiente para Jesus fazer o milagre. Diga quem está do seu lado, diga: o que você tem é suficiente para Jesus multiplicar. Você crê que Ele vai multiplicar? Você crê no milagre? Levanta a sua mão e adore o Senhor nessa noite. Aleluia! Aí Jesus pega os 5 pães, os 2 peixes, levanta, abençoa. Que o judeu tem uma oração bem curta. Fez aquela oração curtinha e começou partindo. Vem aqui os discípulos, parta aqui, traga cesto, vai partindo. E os discípulos ficam olhando, da onde está saindo tanto pão e tanto peixe? Das mãos de Jesus. Jesus vai partindo e enchendo o cesto, partindo. Aí daqui a pouco junta um grupo, leva, traz mais cesto aqui. Oh, glória! Jesus é o Senhor sobre a natureza. Diga: Jesus é o Senhor sobre a natureza. Jesus é o Senhor sobre a natureza. Em Mateus capítulo 21, do versículo 18 até o versículo 22, Jesus ia passando, olhou para uma figueira. Jesus estava com fome, ele queria comer.
Mas quando ele olhou para a figueira, não tinha fruto. Aí ele repreendeu a figueira, ele disse: seque. Agora, seque. Irmão, a figueira secou na hora. Aleluia. Sabe o que quer dizer para uma árvore? No seu tempo de folhas, seca e ela ficar sequinha da silva. A palavra de Jesus tem poder. Jesus tanto tem poder para mandar secar, como tem poder para o que está seco ele fazer viver. Porque na história de Israel teve um que levantou o braço contra o homem de Deus. Quando ele levantou o braço, ficou duro. Não baixava mais não. Porque Jesus, irmãos, ele é o Filho de Deus. Ele tem poder, viu? Ele coloca moeda em barriga de peixe. Apertaram Pedro para pagar o tributo. Aí Pedro vai logo para Jesus. Eu não sei porquê, quando aperta crente na área de dinheiro, ele vai logo para Jesus. É ou não é? Vai para o pastor. Vou procurar um presbítero. Aí Pedro, quando os soldados romanos apertaram ele: cadê o tributo? Vocês não pagam não? Teu mestre está devendo ao Império Romano. Então vamos falar com Jesus. Senhor, estão pedindo aí o tributo. Ô Pedro, você não é pescador, não é? Sou. Vá lá, lance o anzol